Paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a todos. Deus traga paz sobre a sua vida nessa sexta-feira, né? A gente costuma dizer sextou, né? Graças a Deus, sextou mais um dia na nossa vida, mais um dia que o Senhor nos dá na presença dEle. E nós somos gratos ao Senhor por estarmos aqui todos os dias, trazendo essa palavra tão maravilhosa e tão gostosa que é a palavra do Senhor, né? Você que faz parte desse canal, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja com você em todo o tempo da sua vida, te dando auxílio, te consolando, te alegrando, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E você que está nos ouvindo nesta manhã, também, muito obrigado. Está nos ouvindo e nos assistindo, né? Muito obrigado. Seja muito bem-vindo. Se você quiser fazer parte desse canal, ainda não é membro, esteja à vontade. Deus te abençoe, tá bom? E não esqueça, no final, dar o seu gostei e o não gostei também, tá? Para que o vídeo tenha relevância no YouTube e assim permaneça por mais tempo na plataforma e outras pessoas possam ter acesso. Então, mesmo que indiretamente você é um anunciador das boas novas do Evangelho. Vamos à palavra do Senhor, que está em 2 Reis, capítulo 5, versos 6 e 7. Diz assim: levou também o rei de Israel a carta que dizia, logo que chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou suas vestes e disse: acaso sou eu Deus com poder de tirar a vida ou de dá-la, para que esse envie a mim um homem que possa curá-lo da lepra? Só a resposta do rei de Israel, acaso sou eu Deus para curar esse homem dessa lepra, para ele ser enviado a mim e simplesmente achar que eu que vou curar esse sujeito, tal, Então nós vamos discorrer sobre o olhar de continuidade, tá? O olhar de continuidade. Como é que acontece? Como se dá esse olhar de continuidade, E o que isso traz de proveito para nós? Bom, às vezes nós passamos por situações, vemos situações, assistimos situações, presenciamos situações que nós chegamos a rotular pessoas e se dizem que a pessoa é desse jeito, se dizem que a pessoa é dessa forma, então vai ser desse jeito sempre, Então, qual era a condição de Naamã? Naamã era um oficial, um homem que tinha, assim, uma expressão muito grande social, mas que foi acometido de uma lepra, E ele, por ser acometido de lepra, era leproso, Então ele era rotulado por todos como leproso, Era o Naamã, mas antes de Naamã vinha essa rotulação que é a lepra. Então todos que ouviam isso tinham esse olhar de continuidade, é Naamã o leproso, ou o leproso Naamã. O rei, quando recebe essa carta dizendo que esse homem vai até ele retruca e diz: não sou Deus, esse homem é leproso, eu estou dando, ele dá só continuidade. O olhar do rei para esse sujeito chamado Naamã é um olhar de continuidade. Ele é leproso, eu não posso fazer nada, não tenho o que fazer, o que eu vou fazer? Eu sou Deus por um acaso, Então, o que nos implica a refletir nesta manhã? Esse olhar de continuidade, que é um olhar diferenciado para Deus. O olhar de Deus não é de continuidade. Se ele olha para você como um leproso, como o rei olhou para Naamã, ele não significa que ele está visualizando somente essa rotulação, mas ele vai mais profundo do que isso, e é diferente da forma como a gente vê. O homem vê o que é superficial, que está diante dos seus olhos, contempla aquilo que ele consegue visualizar. Deus sonda o coração.
Então, mesmo que o Naamã continue leproso na presença de Deus, mas o olhar de Deus não é um olhar que dá continuidade para essa lepra, para essa rotulação, mas é um olhar diferenciado, né? Então, a atitude do rei foi de que enquadrar Naamã como um leproso, enquadrar o leproso como leproso, rotular o leproso como leproso. Deus não. Deus mandou. Deus fez com que aquele homem fosse ali. Por quê? Porque o olhar que Deus tinha era muito mais além da lepra. A lepra era só uma continuidade de uma situação daquele homem física, né? Que estava cometida no seu aparente, no seu corpo, que era visível aos olhos dos homens, né? E que prejudicava esse sujeito, prejudicava a estética corporal dele, né? Então, o que Deus olha? Deus olha lá dentro, né? Esse homem, ele é rotulado. Esse homem, ele é discriminado pela sua doença, né? Alguns dizem o Naamã, o leproso. Outros dizem o leproso, o Naamã. Então, ele é discriminado. Ele é separado, porque pela situação em si social, o leproso é um ser doente, é um ser separado, é um ser que deve estar distanciado dos outros, é um ser que não deve ter relações, é um ser que não deve se familiarizar, é um Deus que não um ser que não pode ter amigos, é um ser distante, não é um ser proximal. Então, todas essas situações que cercavam Naamã ardia mais do que a própria lepra, fazia arder mais do que a própria doença. Então, essa visão, que é uma visão mais profunda, que não é uma visão de continuidade, mas uma visão de profundidade, que Deus lança sobre aquele homem, que Deus movimenta ao seu redor para que eles se encontrem com o homem de Deus, o profeta de Deus, para que inicie o processo de cura. Então, aqueles mergulhos aqueles 7 mergulhos que ele vai dar, representa a sequência, o processo de cura desse homem, mas um processo não só de uma cura, de uma estética corporal, mas o processo de cura emocional, o processo de cura familiar, o processo de cura social, o processo de cura da rotulação, da discriminação, da forma como ele percebia essas coisas ao seu redor e o seu pensamento distorcido a respeito de todo o ambiente à sua volta. Todos me tratam como leproso, me rotulam como leproso, mas por trás desse leproso tem um homem, tem uma vida, tem um ser pensante, tem algo, tem um ser que pode ser transformador, tem um ser que pode ajudar, tem um ser que pode ser acolhedor, tem um ser que pode ser um ser de família, tem um ser que pode ser um ser social. Então, eu queria, eu gostaria de ter essa oportunidade, de me livrar, não só dessa coisa estética, mas dessa coisa que milita, contra a minha mente, me colocando para baixo, me dizendo que eu não presto, me dizendo que eu sou só um rótulo diante das pessoas, Essa situação, ela me machuca, ela me traz sofrimento, ela me deixa assim desestruturado emocionalmente. Assim estava esse homem, amados, completamente desestruturado emocionalmente, porque era um homem de posição, mas aquela posição para ele não valia de absolutamente nada diante de toda a situação que ele estava passando. E Deus viu isso. O olhar do Senhor não é olhar de continuidade, mas o olhar do Senhor é um olhar de profundidade. E Deus viu isso em Naamã.
Não é à toa que as coisas acontecem comigo e com você. Não é à toa que Deus alerta as coisas para mim e para você. É porque Deus viu algo e Ele quer mudar, e Ele quer transformar, e Ele quer te dar essa oportunidade de ser transformado e transformar vidas. Que o Senhor te abençoe nessa sexta-feira, te guarde, te proteja, que te faça um agente de transformação na vida de outras pessoas, que te use como um instrumento, como um vaso para propagar o Evangelho do Senhor Jesus na terra. Deus te abençoe, meu amado irmão. Deus te abençoe, minha amada irmã. Deus te guarde, Deus te proteja e te dê um bom final de semana, em nome de Jesus. Amém.